Ao meditarmos sobre as palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, somos lembrados de que nossa jornada aqui na terra é moldada pela fé que nos conduz, não pelo que nossos olhos naturais podem ver. Andamos por uma senda invisível aos olhos humanos, guiados pelo poder da crença inabalável naquilo que não é visível aos sentidos terrenos. A fé, meu amado, é a substância que preenche nossa esperança e a certeza daquilo que ainda não está diante de nós. Vemos esse princípio exemplificado na vida do patriarca Abraão, um homem de fé notável. Apesar de algumas provações e momentos de hesitação, Abraão sempre manteve sua confiança no Senhor. Ele não abateu gigantes como Davi, não proferiu provérbios como Salomão, e não liderou a nação com leis como Moisés, mas sua fé o distinguia. Sua fé não se baseava em suas próprias habilidades ou conquistas humanas, mas sim em Deus. Abraão não precisou da força de Sansão, da sabedoria de Salomão ou dos feitos heróicos de Gideão para evidenciar sua fé. Ele confiou em Deus mesmo quando não havia evidências visíveis ao seu redor. Quando o Senhor o chamou a sair da sua terra para uma jornada desconhecida, Abraão prontamente obedeceu, crendo que Deus tinha um plano. O Senhor lhe prometeu descendência, mesmo em sua idade avançada, e Abraão acreditou nessa promessa, ainda que a realidade fosse contrária. Ele é um exemplo vívido de alguém que andava por fé, não por vista. Nós, caro irmão, também somos chamados a seguir esse exemplo de fé. Ainda hoje, em nome de Jesus, o sobrenatural pode se manifestar quando abraçamos a crença verdadeira e inabalável. Quando depositamos nossa confiança no Senhor, os milagres ainda podem acontecer, independentemente das circunstâncias aparentes. É na certeza do impossível que Deus opera o extraordinário. Comente eu creio abaixo e receba o milagre na sua vida. Lembre-se, não fundamentamos nossa fé em emoções passageiras, em relatórios médicos ou nas limitações humanas. Baseamos nossa fé na palavra de Deus, que é firme e verdadeira. Deus é fiel à sua palavra, e seu poder não tem limites. Não importa o que você veja ou sinta, lembre-se de que a confissão da palavra é uma arma poderosa. Deus está procurando corações inteiramente voltados para Ele, corações que confiam incondicionalmente na sua promessa. Em resumo, irmão, somos exortados a andar pela fé, confiando naquele que é invisível aos olhos naturais. Apegamo-nos à palavra de Deus, pois ela é nossa âncora inabalável em meio às tormentas da vida. Deixe que sua confissão seja cheia de fé, pois o Deus que servimos é capaz de realizar o impossível. Receba essas revelações celestiais na sua vida. Deus está buscando por corações que estão inteiramente voltados para Ele, corações dispostos a manifestar sua força e poder em suas vidas. Nossa jornada nesta terra é marcada pela fé, uma fé que vai além do que os olhos humanos podem enxergar. Com frequência, nos deparamos com o desafio de acreditar no invisível, de confiar no que está além do alcance da visão. Muitas vezes, somos tentados a permitir que o que vemos influencie nossa crença, mas a verdadeira fé transcende as limitações dos sentidos. Nosso querido Abraão é um exemplo vívido dessa fé inabalável. Ele não permitiu que as circunstâncias, as impossibilidades naturais ou mesmo suas próprias emoções diminuíssem sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele andou pela fé, crendo na promessa de Deus, mesmo quando a visão humana dizia o contrário. Assim como Abraão, somos chamados a acreditar que Deus é capaz de fazer o que é impossível aos olhos humanos. Entretanto, é crucial entender que a fé não é governada por sentimentos. Não podemos permitir que nossas emoções ditem o que acreditamos. Às vezes, nossos sentimentos podem obscurecer a clareza da fé, fazendo com que duvidemos da promessa divina. A fé é crer, mesmo quando não estamos sentindo, confiar, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Um exemplo ilustrativo nos é dado através de uma história de um piloto inexperiente. Ele estava voando em condições desafiadoras, e diante das instruções de pouso, o medo começou a assaltá-lo. No entanto, uma voz firme na torre de controle o lembrou de confiar nas orientações e não se preocupar com as obstruções. Isso nos lembra que Deus nos chama a obedecer suas instruções, enquanto Ele lida com os obstáculos que surgem em nosso caminho.
Em resumo, a fé é alicerçada na palavra de Deus, não nas emoções passageiras. Ela nos conduz a crer no que não vemos e a confiar no que não sentimos. Que possamos seguir o exemplo de Abraão, confiando nas promessas divinas, independentemente do que nossos olhos naturais possam testemunhar. Lembremos sempre que nossa obediência às instruções divinas é o caminho para superar as obstruções que surgem à nossa frente. Que a fé, não os sentimentos, guie nossos passos, e que a graça do Senhor continue a nos sustentar em todos os momentos. Quero compartilhar contigo algumas reflexões sobre um assunto que permeia a vida daqueles que trilham o caminho da fé. Vez após vez, encontramos pessoas que buscam uma fé superficial, uma mera repetição de palavras sem verdadeiro significado. Essas palavras de fé muitas vezes são como um ciclo vicioso, uma repetição intelectual e mental que, por mais que tentem, não produz os resultados esperados. Se nos encontrarmos nessa situação, é hora de examinarmos o que está acontecendo. Lembro-me das palavras inspiradoras da doutora Lilian Vigil-Wans, uma médica que renasceu de um leito de morte para dedicar sua vida à pregação e ao ensinamento. Ela compartilhou um princípio crucial: se orarmos sem obter resultados, é hora de mudarmos. É importante compreender que Deus permanece inalterado, mas a mudança deve ocorrer em nós. Deus é fiel, mas precisamos nos alinhar com sua vontade. A fé é o cerne de nossa conexão com Deus. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele deve crer em sua existência e que ele recompensa os que o buscam com sinceridade. A diligência é a chave. A fé não é um evento isolado, mas um estilo de vida que permeia cada aspecto da nossa jornada espiritual. É como a lei da gravidade no mundo físico, mas no reino espiritual, é a lei da fé que rege nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus e suas promessas são nossa âncora na fé. Mesmo sem evidências visíveis, confiamos e acreditamos que Deus cumprirá o que prometeu. A fé é a nossa certeza invisível, nossa convicção inabalável. É uma questão de receber e crer, independentemente do que nossos olhos naturais possam testemunhar. Em resumo, querido irmão, a fé genuína não é apenas uma repetição de palavras, mas um compromisso transformador. Ela requer uma mudança em nós, uma sincera diligência em buscar a Deus. Assim como a doutora Lilian disse, quando a resposta parece distante, é hora de nos ajustarmos à vontade divina. Que possamos abraçar essa verdade e viver de acordo com a lei da fé, mantendo nossos olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Que o Espírito Santo te fortaleça hoje para enfrentar suas batalhas. Creia que o Senhor é contigo e Ele te guardará. Comente eu creio e receba essa graça de Deus na sua vida. Nossos corações são remetidos às palavras poderosas de Jesus quando Ele nos ensinou que, se dissermos a esta montanha para ser removida e lançada ao mar, ela obedecerá. Essa mensagem nos revela um princípio fundamental: em nossos problemas, angústias, dores e dificuldades, todos eles são como montanhas diante de nós. No entanto, Jesus nos mostra que o segredo não está em clamar à montanha, mas em falar com ela, ordenando-lhe que seja removida. Quantas vezes nos encontramos em aflição, orando, jejuando e angustiando-nos, quando a verdadeira solução reside em nossa fé ativa? Jesus nos exorta a falar com a montanha, a situação que enfrentamos. Ele não nos disse para orar à montanha, nem a respeito dela. Em vez disso, Ele nos ensina a usar a autoridade que Ele nos deu para comandar e ordenar que a montanha se mova. A mudança, contudo, não se dá em Deus, pois Ele permanece constante. A mudança necessária está em nós. Como a médica e pregadora, doutora Lilian Vigil-Wans, nos lembrou, se orarmos sem resultados, precisamos mudar. A mudança deve ser uma transformação interior, uma renovação de nossa fé e confiança em Deus. A fé é uma expressão visível da promessa na palavra de Deus. Orar é entregar o problema a Deus, e crer é acreditar que o problema já está resolvido. A fé é o vínculo entre a promessa e a realidade. Jesus nos ensina que quando oramos e cremos, o que falamos acontecerá. Ele nos chama a viver essa realidade. Muitas vezes, porém, existe um espaço entre crer que recebemos e a manifestação da resposta.
É nesse intervalo que a luta da fé ocorre. Não devemos ser como Tomé, que exigiu evidência para crer. Jesus nos abençoa quando confiamos, mesmo sem ver. A fé autêntica é abençoada. Portanto, meu irmão, convido-te a aprofundar tua compreensão da fé que move montanhas. Não se trata de falar sobre a montanha com Deus, mas de falar com a montanha sobre o poderoso Deus que és. Crê, fala e vê a montanha se mover. A fé é uma jornada, uma confiança constante no Deus que não muda. Que possamos caminhar por essa fé, sabendo que Deus deseja o melhor para nós. E, como ensina a Escritura, andamos pela fé, não pela vista. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 7. Que Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor acrescente na tua fé hoje para superar todos os seus obstáculos. Creia que o Senhor é contigo onde quer que andares. Em nome de Jesus, amém.